Então, hoje é o dia que nós iniciamos a segunda parte do livro Paulo e Estevão. O primeiro capítulo, que se chama Rumo ao Deserto, ele marca então o início da nova fase de Paulo, né? Agora vai começar a ser chamado de Paulo, até então ele é Saulo. Depois da conversão dele através da aparição de Jesus no deserto, nas portas da cidade de Damasco, onde ele estava indo perseguir mais um dos cristãos, no caso, Ananias, e ele então já no meio dessa viagem já passa por uma série de reflexões e culmina na aparição de Jesus para ele, onde ele de pronto identifica o fato da grandiosidade daquele que apareceu para ele, que ele perseguia e que ele já determinado se coloca à disposição de Jesus. Só que ele sai desse encontro cego. Muito pouco é descrito, né, no Evangelho, no Novo Testamento, com relação a essa passagem. Aqui nós temos muito mais detalhe. E os três que estavam acompanhando a ele não entendem, porque não viram Jesus como ele viu, e acham que ele teve um delírio. Ele teve alguma coisa talvez influenciada pela magia que eles atribuem aos cristãos, e então acham que ele está doente, ou que ele está alucinado, dementado, mas até então Saulo era a referência principal para eles, e eles estão ainda acompanhando Saulo. Saulo recebe de Jesus a instrução para ir até a cidade, entrar na cidade e lá seriam passadas novas instruções para ele. Então é onde começa a segunda parte. E vamos lá então. Aonde iremos, Senhor? Atreveu-se Jacobe a perguntar timidamente logo que entraram nas ruas tortuosas. Dois deles, né, já na verdade voltaram para Jerusalém. Só Jacob que está acompanhando Saulo depois daquele episódio. O moço tarsense pareceu refletir um minuto e acentuou: É verdade que trago comigo algum dinheiro. Entretanto, estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral que de repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? Então, o Saulo pergunta para Jacob se ele sabe onde reside, onde mora Sadoc. Sadoc, se vocês se lembram, no primeiro capítulo, onde cita Saulo, né, porque o livro começa com a história do Gesiel, da Abigail e do pai deles, que tem toda aquela tragédia, a morte do pai. E logo em seguida, quando aparece Saulo pela primeira vez, ele está recebendo um amigo que vinha de Damasco. Não sei se vocês lembram, mas isso está no capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, da primeira parte do livro. Então, o Sadoc foi aquele que chegou até Saulo e que falou que tinha ido até Jerusalém para ver sobre a história de alguma coisa que estava acontecendo, que tinha curado um tio dele, que ele achava que era alguma coisa que devia ser investigada, e foi quando Saulo ficou sabendo dos seguidores do Cristo, né, do carpinteiro, e ali começam as perseguições. Saulo vai ouvir as pregações, inclusive é de Estevão, e lá onde tudo começa. E é esse Saulo, é esse Sadoc, que visitou Saulo em Jerusalém, que morava em Damasco, que agora Saulo está querendo saber o paradeiro dele, porque é um grande amigo dele. E aí ele então pergunta para Jacob, e Jacob fala: Sei, respondeu o servo compungido. Leva-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei numa estalagem. Quer dizer, ele está precisando de um conforto e ele está buscando o apoio de um amigo. E aí ele falou: Vamos até lá, depois eu penso onde a gente vai se instalar, né, ou se hospedar.
Não se passou muito tempo e ei-los à porta de um edifício de singular e soberba aparência. Muralhas bem delineadas cercavam o extenso átrio adornado de flores e arbustos. Descansando junto ao portão de entrada, Saulo recomendou ao companheiro: não convém que me aproxime assim, sem aviso. Porque ele não tinha avisado a Sadoc que iria passar pela casa dele, né? Ou que ele estaria indo para lá. Jamais visitei Sadoc nestas condições. Entra no átrio, chama-o e conta-lhe o que se passou comigo. Esperarei aqui mesmo porque não posso dar um passo. O servo obedeceu prontamente. O banco de repouso distava a alguns passos do largo portão de acesso, mas ficando só, ansioso de ouvir um amigo que o compreendesse, Saulo identificou o muro tateando-o. Vacilante e trêmulo, arrastou-se dificilmente e atingiu a entrada, ali permanecendo. Então ele chegou mais perto, apesar de ter pedido para o Jacob entrar sozinho, né? Acudindo ao chamado, Sadoc procurou saber o motivo da visita inesperada. Jacob explicou com humildade que vinha de Jerusalém, acompanhando o doutor da lei, e desfiou os mínimos incidentes da viagem e os fins colimados. Mas, quando se referiu ao episódio principal, Sadoc arregalou os olhos estupidificado. Custava-lhe acreditar no que ouvia, mas não podia duvidar da sinceridade do narrador, que, por sua vez, mal encobria o próprio assombro. Então, imagine para o Sadoc, ouvindo a história mais uma vez do tal Messias, do tal carpinteiro, agora se referindo à figura de Saulo. Então, quando ele ouviu aquilo, ele ficou assombrado, arregalou os olhos. O homem falou então do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que vertia. Saulo a chorar. O amigo de Damasco recebia as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões numa resposta desconcertante para Jacob. Então, olha aqui, o Saulo buscando, né, o auxílio, o apoio de um amigo. Saulo não quis ser indelicado, chegando de surpresa, mas então o Sadoc ouviu tudo, pensou, refletiu e sintetizou a resposta dele numa resposta desconcertante para Jacob. O que me conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias torna-se impossível acolhê-los aqui. Olha isso, né? O grande amigo dele, a pessoa que era extremamente acolhedor, se abraçavam, se gostavam, eram tão amigos e agora, mudando as circunstâncias, fala que é impossível acolhê-los ali naquelas circunstâncias. E aí ele se explica um pouco mais. Desde anteontem tenho a casa cheia de amigos importantes, recém-chegados de Sítium, para uma boa reunião na sinagoga, sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou inesperadamente e não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos. Então a desculpa de Sadoc, inclusive, é de preservar Saulo. Fala assim, acho que Saulo teve alguma perturbação e eu vou guardar isso para mim, não vou expor ele a essa visita de pessoas importantes, né, da raça deles, da religião deles, que vão se encontrar na sinagoga no próximo sábado. Mas, Senhor, que lhe direi? Interpôs Jacob hesitante. Diga que não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, assim perturbado e enfermo,
Como vedes, a noite é tempestuosa. Sadoc refletiu um momento e acrescentou: Não será difícil remediar. Na próxima esquina vocês encontrarão a chamada Rua Direita. E depois de caminhar alguns passos, encontrarão a estalagem de Judas, que tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde procurarei lá chegar para saber do ocorrido. Então, como eu tenho visita importante, não quero expor, não quero, na verdade, no fundo, ele não quer se sentir envergonhado perante ao que o Saulo pode estar aprontando, né? E vai lá, procura a estalagem de Judas na rua direita. Essa rua direita é citada no Evangelho. Se depois, eu não sei, ou a gente vai aqui, ou vocês quiserem ler, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 5 até o 15, mais ou menos, é o trecho que reporta a passagem, a conversão de Paulo, né, nas portas de Damasco. Fala muito pouco sobre essa passagem, mas uma das coisas que fala é isso, da rua direita, aonde vão encontrar essa laje, aonde Saulo ficou hospedado depois da cegueira no deserto. Esse Judas que cita aqui não é o Judas que a gente conhece, né? O Judas da história da entrega de Jesus e que tem tudo um contexto ali que a gente associa essa palavra, esse nome de Judas a uma só pessoa. Na verdade é um outro Judas, é um nome que era comum na época. Então era um dono de uma estalagem ali na cidade de Damasco. E aí a orientação de Sadoc para Jacob é ir procurar a estalagem de Judas. Ouvindo palavras tais, que pareciam mais uma ordem que resposta a um apelo amigo, Jacob despediu-se surpreso e desanimado. Aí chegou para o Saulo, né? Senhor, disse ao rabino, regressando ao portão de entrada. Infelizmente, vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. Não está? Exclamou Saulo admirado. Daqui lhe ouvi a voz, embora não distinguisse o que dizia. Será possível que meus ouvidos estejam igualmente perturbados? Olha Saulo, né? Já que nível de humildade e ao mesmo tempo de perturbação que ele estava encontrando com tanta coisa que estava acontecendo. Chegou a pensar, falou: será que eu ouvi? Não era aquilo mesmo? Diante daquela observação tão expressiva e sincera, Jacob não conseguiu dissimular a verdade e contou ao rabino o acolhimento que tivera, a atitude reservada e fria de Sadoc. Então aí o Jacob não conseguiu mentir, vendo realmente a, a singeleza, né, daquela resposta, a sinceridade daquela resposta. E aí, então Saulo teve a realidade exposta a ele, né, de que Sadoc não quis receber ele. Seguindo as pisadas do guia, Saulo tudo ouviu, mudo, enxugando uma lágrima. Não contava com semelhante recepção da parte de um colega que sempre considerara digno e leal em todas as circunstâncias da vida. Olha como são as coisas da necessidade do momento, da conveniência ou não, que às vezes se nega, né, uma pessoa. Se é conveniente ao convívio social, tudo bem, eu assumo. Se não é, eu descarto. A surpresa chocava. Era natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias. Mas não era justo abandonar-se um amigo doente às intempéries da noite. Então Saulo estava começando a experimentar, né, a negação de uma amizade, de uma proximidade, só por conta de um ideal. Ele até entende, ele falou assim, é normal, é natural que Sadoc tivesse medo, né, dessa renovação de ideias, porque Saulo até então adotava a mesma postura. Mas ele pensou, mas abandonar um amigo doente na noite aqui na cidade onde ele mora? Isso talvez ele não fizesse. Será que não, né? Ele foi capaz de mandar Abigail embora, o grande amor da vida dele?
por conta de identificar ali no Gesiel, o Estevão, a figura de alguém que perante aos outros iria derrubar aquilo que ele estava conquistando. Mas naquele momento ele estava começando a questionar isso, né? Essas reações. No entanto, no rebojar de mágoas que começavam a entumecer-lhe o coração, recordou repentinamente a visão de Jesus e refletiu que efetivamente possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer. Olha como já muda um padrão, e isso também é uma lição para a gente. Porque assim, quando a gente é contrariado, a mágoa invade. E a mágoa endurece, cega. Aliás, olha como é simbólico o fato de Saulo estar cego, né? Ele estava cego até então, ele está começando a enxergar novas verdades. Mas a questão aqui que eu acho que chama muito a atenção é isso. Ele, quando teve a primeira negativa de um amigo, a primeira situação de desconforto, ele começou com a mágoa que ele sentiu a entumecer o coração dele. Mas aí o que é o remédio? Recordou repentinamente a visão de Jesus. E aí ele lembrou que talvez então esse outro ainda reagisse daquela maneira, porque ele não pôde conhecer Jesus de perto como ele pôde. Agora, ele já tendo Jesus no coração, ele tem condições de encarar de maneira diferente. Aliás, não foi exatamente essa a sensação de Gesiel quando viu Saulo condenando, apedrejando ele? Ele sentiu pena de Paulo, de Saulo, porque ele pensou: eu conheço Jesus e ele não, coitado dele. Por isso que ele age assim. Só que não é o que a gente faz. A gente quer exigir das pessoas uma atitude cristã, e nós que somos cristãos, ou nós que somos espíritas, por exemplo, conhecedores disso tudo, a gente adota uma postura totalmente diferente do que o que a gente está cobrando do outro, e o outro não tem condições, porque o outro não está na mesma condição, ou não tem o mesmo conhecimento que a gente tem. Mas a gente cobra. E Saulo não, no primeiro momento em que ele começou a se endurecer, ele lembrou de Jesus e pensou que agora ele tinha experiências que o outro não conheceu ainda. Chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Então, no momento em que ele começa a ser o perseguido ao invés do perseguidor, porque até então ele era o perseguidor. Olha a grandiosidade de Saulo, olha essa grande diferença. Porque ele já identifica aonde ele estaria errando se ele seguisse naquele caminho, o porquê que ele é agraciado, porque ele já tem informações e experiências novas, e se colocando no lugar do outro, ele fala assim: eu faria igual. Essa é a grande diferença. É por isso que Saulo é o vaso escolhido de Jesus. Não é porque pelo que ele fez de errado até agora. É pelo potencial que ele é de ser um fiel seguidor do que ele tem como divindade, do que ele tem como criador. A referência do que é mais alto para ele, ele segue a qualquer custo. Foi o que ele está fazendo até agora. E agora ele já se enxerga, já se coloca na situação inversa. E se a gente conseguisse fazer isso sempre, talvez, né, as nossas atitudes perante as dificuldades no dia a dia seriam diferentes também. E aí, então, o Jacob estava contando tudo, né? Então, concluído o relato do companheiro, comentou resignado: Sadoc tem razão. Não ficava bem perturbá-lo com a descrição do fato. Quando tem à mesa amigos de responsabilidade na vida pública. Além disso, estou cego. Seria um estafermo, como se fosse um empecilho, um boneco. Estafermo é aqueles bonecos que é como se fosse algo que só atrapalha, que não ajuda em nada.
e não um hóspede. Então, olha como Saulo já se coloca, já enxerga a atitude ingrata de Sadoc e fala que ele tem razão. Não convém perturbar ele com visitas tão importantes. Eu seria mais um problema do que uma solução. Essas considerações comoveram o companheiro, que, aliás, deixara perceber ao jovem rabino os próprios receios. Quer dizer, aí o próprio Jacob começou a deixar o Saulo perceber que ele também tinha alguns receios com relação a acompanhar Saulo. Nas palavras de Jacob, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis. O procedimento de Sadoc talvez lhe houvesse aumentado as desconfianças. Quer dizer, o Jacob falou: puxa vida, eu estou do lado de alguém que a gente estava condenando até agora. Esse tipo de gente é o que a gente está combatendo. E eu estou do lado. Suas advertências eram reticenciosas, hesitantes. Parecia intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Quer dizer, o Jacob já estava começando a ter medo do que poderia acontecer com ele, por estar acompanhando Saulo. Nos conceitos mais simples, evidenciava o medo de ser acusado, como portador de alguma expressão do caminho. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia. Olha isso, até ele já começou a perceber que ele estava incomodando Jacob. Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas de hora em diante consagraria a vida a Jesus, assim comprometendo a quantos dele se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Olha a lucidez de Saulo. Ele está vislumbrado com o Cristo, mas ele é lúcido com relação às reações que vão acontecer. Fala assim, tudo bem, ele é Saulo, ele é uma figura importante. Mas ele agora está do lado do que todo farisaísmo vai combater. E ele não vai negar, ele está falando, consagraria a sua vida a Jesus. Assim comprometendo a todos os que estivessem diretamente ligados com ele. Pressentiu as indecisões do guia, o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. Com efeito, depois de convenientemente instalados na modesta estalagem de Judas, o companheiro falou-lhe preocupado: Senhor, pesa-me alegar minhas conveniências, mas, consoante os projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de nos fixarmos em Cesaré. Então ele falou isso com pesar, mas ele era o que ele estava precisando, ele estava com medo, ele estava acuado. E olha a resposta de Saulo, porque Saulo, antes, orgulhoso, tirano, iria esbravejar, iria dar ordens, iria falar: o que é isso? Você me obedece, você fica aqui comigo. E olha a transformação de Saulo. Perfeitamente, respondeu Saulo, respeitando-lhe os escrúpulos. Poderás partir ao amanhecer. Aquela voz, antes agressiva e autoritária, tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis. Então, olha isso, né? Porque a gente às vezes toma conhecimento, né, do Cristo, de Deus, da religião, e a gente não tem essa transformação tão drástica. A gente acha lindo e continua igual. Continua reagindo de maneira agressiva, apaixonada, intempestiva, com quem quer que seja que a gente esteja lidando. Jesus é maravilhoso. Os seguidores de Jesus são
admiráveis, a gente chora por eles, mas a gente continua igual. E Saulo não. A hora que ele realmente percebeu o que era o caminho a ser seguido, ele se transformou, pelo menos no princípio do que é possível se transformar, porque a gente vai ver o livro uma trajetória de uma luta constante contra o velho homem, que em alguns momentos ele ainda falava mais alto, ou coisas que ele ainda precisava aprender. Porque a humildade requer um aprendizado vastíssimo que o orgulho bloqueava. Mas um padrão ali ele já conseguia fazer totalmente diferente. E então aquela reação dele, que agora era meiga e compassiva, e que o servo dele estava acostumado com a reação agressiva e autoritária, sensibilizou aquele coração do Jacob. E aí ele respondeu: entretanto, Senhor, estou hesitando. Disse o velho, já picado de remorso: estais cego, necessitais de auxílio para recobrar a vista, e sinto sinceramente deixar-vos ao abandono. Não te preocupes por minha causa, exclamou o doutor da lei resignado. Quem te disse que ficarei abandonado? Estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. Aliás, continuou Saulo como a confortar-se a si mesmo. Jesus mandou-me entrar na cidade a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorando o que devo fazer. Olha a confiança. Assim falando, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacob o contemplava, desconcertado e oprimido. Entretanto, malgrado a mágoa que lhe causava o chefe em semelhante estado, e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém, não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores e partiu aos primeiros albores da manhã. Então ele estava sensibilizado, ele estava com remorso já de falar aquilo para Saulo naquelas condições, e Saulo reagindo naquela tranquilidade e humildade, mas mesmo assim, ele sabia o que ele teria que enfrentar se ficasse do lado de Saulo. E com medo dos castigos que eles aplicavam, ele partiu, logo que amanheceu. Saulo agora estava só. No véu espesso das sombras, podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. A bolsa farta e franca assegurou-lhe a solicitude do estalajadeiro, que de quando em quando vinha saber suas necessidades, mas em vão o hóspede foi convidado a repastos e diversões, porque nada o demovia do seu taciturno insulamento. Quer dizer, como ele tinha dinheiro, apesar da cegueira da condição, ele conseguiu conquistar a atenção do dono ali do estabelecimento. Mas o dono, apesar de ir o tempo todo ali ver se ele precisava de alguma coisa, não conseguiu fazer ele sair dali do quarto dele, nem para comer, nem para se divertir com o que poderia ter de diversão ali no local. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. 3 dias Saulo ficou cego e sozinho antes de qualquer coisa aparecer ou acontecer novamente para ele. Mergulhado nas reflexões, nos pensamentos de tudo que tinha acontecido. Eu vou passar aqui um pouquinho para o Evangelho, para o Novo Testamento, ó, como eu falei, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aqui, ó, a partir do versículo 8, fala, né, que Saulo levantou do tombo no deserto, apesar de estar de olhos abertos, ele não via nada, quer dizer, é quando o evangelho cita que ele estava cego. Eles, porém, levaram ele até Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Isso no evangelho.
Ora, em Damasco havia um discípulo. Agora entra numa outra parte que nós vamos ver mais para frente desse capítulo. Mas eu só estou mostrando como o evangelho é muito breve na descrição que tem desse trecho. Saulo encontrou com Jesus, Jesus falou aquilo que está descrito no capítulo anterior. Saulo levantou cego, foi para Damasco, passou 3 dias ali sem comer nem beber. E aí a gente volta aqui para onde a gente está. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Então, Saulo estava mergulhado em reflexões de tudo, para trás, no hoje e no que ele pretendia. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadoc era típica e valeria a pena de todos os correligionários que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. E valeria pela, né? Quer dizer, ele estava falando, nas reflexões dele, ele percebeu aquilo que Sadoc fez vale por todos. Todos vão se comportar da mesma maneira. Porque é como eu me comportava com relação a qualquer um que se demonstrasse convertido a esse Nazareno. Foi assim que aconteceu com a própria Abigail. Ele ficou indignado, querendo agora até perseguir o tal Ananias. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Então ele tinha consciência que Jesus apareceu nestas condições, foi com um propósito. Assim, é para que eu enfrente essa turma sozinho mesmo. Porque se fosse para converter todo mundo, Jesus aparecia para todos os importantes ali da sinagoga, na própria sinagoga. Mas não, apareceu para ele sozinho no deserto, junto com 3 que não conseguiam acompanhar o raciocínio dele. No apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono. Mas, no torvelinho das lembranças, destacava os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Então, apesar do abandono de todos os que ele vai encontrar, ele ainda sempre encontra estabilidade, primeiro, né, na lembrança do próprio Jesus, e segundo, do Estevão e da Abigail. Aquelas figuras firmes, seguras do novo ideal e exemplares para ele. Então era o ponto de apoio para ele, porque o resto ele estava começando a entrever que não ia compreender, ele iria se sentir cada vez mais sozinho. E esses 3 dias isolados e sozinhos já eram um prenúncio, né? Ou uma experiência prévia que ele tinha que começar a entender que era o que ele iria passar. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Então, para quem está em zona de conforto, Cristo não fala alto. Agora ele está entendendo. Aquele Cristo que falou que veio para os doentes, para os enfermos, para os criminosos, os desventurados, aflitos. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações.
Não obstante os títulos do sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele senão um necessitado de proteção divina? Olha como o orgulho dele já quebra, já vai lá embaixo. Apesar de todos os títulos, de todas as conquistas, toda a admiração por parte do povo da época, ele se reconhece como um necessitado de proteção e amparo divino. As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente. Olha como as glórias do mundo não se sustentam. E ele agora estava vendo que toda aquela aflição que ele tinha, a paz que ele não encontrava, era porque tudo isso era uma casca que dava uma tranquilidade aparente para ele. Mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Então a dor fez Saulo acordar, enxergar o quanto ele era um necessitado e não alguém que estava conquistando tudo. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, recorreu a Deus para que o não deixasse sem socorro, pediu a Jesus lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. No terceiro dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Então, olha só, depois de 3 dias refletindo e orando, com preces fervorosas, aí alguém bate ali, o hoteleiro fala, alguém aqui está te procurando. E aí ele pensa, seria Sadoc? Sadoc falou, né, para Jacob, vai com ele lá, depois eu vou lá para saber o que aconteceu. E Saulo, então, na esperança, meu Deus, será que é Sadoc que veio me visitar? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga e manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe as cãs respeitáveis e o sorriso generoso. Então era um senhorzinho de extrema afetuosidade, calma, mas Saulo não está vendo, né? Saulo está cego, mas esse é o ser que entrou ali para visitar Saulo. O mutismo do visitante indiciava o desconhecido. Quer dizer, se fosse alguém conhecido, já tinha Saulo. E aí Saulo, então, sabendo que era alguém que ele não conhecia, pergunta, quem sois? Pergunta ao cego admirado. E olha a resposta. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura. O Senhor, que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Então, olha o que esse senhor que entrou falou para Saulo. O Senhor que te apareceu, Jesus, olha, ele sabe o que aconteceu com Saulo. Me enviou nessa casa para fazer você voltar a enxergar. Para que te tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Ouvindo, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacob? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa. De quem era? E aí pergunta, vosso nome? Perguntou quase aterrado. E olha quem era. Ananias. Ananias, a quem ele ia perseguir. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Olha como tudo se inverte no conceito do Cristo.
o lobo, né? Saulo, que era o lobo, a ovelha que era perseguida. É uma contradição, né? A ovelha ir cuidar do lobo. Mas é assim que funciona. Aqueles que se acham os poderosos aos olhos do mundo, né? São os mais necessitados, como ele mesmo reconheceu. E aqueles que são os infortunados são os que mais têm capacidade. Eu vou voltar agora um pouquinho no Atos dos Apóstolos, naquele momento que fala assim: ele esteve 3 dias e não comeu nem bebeu. Mas aí fala no Evangelho, versículo 10: ora, em Damasco havia um discípulo que tinha por nome Ananias. E o Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Ele acudiu dizendo: eis-me aqui, Senhor. E olha o que Jesus fala para ele numa aparição: levanta-te e vai ao bairro que se chama Direito, e busca em casa de Judas a um de Tarso chamado Saulo, porque ei-lo aí está orando. Então olha isso. Ananias recebeu a orientação direta de Jesus para que fosse atrás de Saulo. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Só o fato de quem foi acudir a ele. A pessoa que deveria ter mais medo dele. A presença de Ananias revocava-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Olha como as coisas são na história da vida do nosso cristianismo. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, que lhe chamava ternamente irmão, oscular-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do gratíssimo desejo. Quisera beijar vossa túnica, falou com humildade e reconhecimento, mas como vedes, estou cego. Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Então Ananias já começou a perceber que aquele Saulo, que ele tinha medo. Tanto é que quando Jesus chama ele, manda ele ir atrás de Saulo, ele fala para Jesus: mas Senhor, eu tenho ouvido que este tem causado muito mal aos seguidores, aos que se dizem seguidores do Senhor. E aí Jesus responde: mas vai que para mim, porém, ele é um vaso escolhido. Então, Ananias tinha receio, mas obedece a Jesus, vai, e quando Saulo reage dessa maneira, aí ele percebe que aquele a quem eles temiam realmente agora estava totalmente transformado. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior. Dos olhos ensombrados manaram lágrimas cristalinas. O moço apaixonado e caprichoso, olha o velho Saulo, aprendera a ser humano e humilde. Bastou a presença do Cristo. Aquele Saulo que a gente viu inúmeras vezes, apaixonado por aquilo que ele acreditava, que ele defendia, e caprichoso, agora estava aprendendo a ser humano e humilde. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos, disse entre compungido e esperançoso. Penitencio-me do meu caminho. Banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos,
ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se e impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito. Quer dizer, quando ele viu o Saulo querendo beijar os pés dele, o próprio Ananias quis impedir aquilo, porque o Ananias também, como um verdadeiro cristão, se reconhece que ele não é digno daquilo, ele não é uma pessoa a ser adorada. Ele era conhecedor da sua condição de falível e imperfeito, mas ao mesmo tempo desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarcense acentuou contrido: Digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para uma vida nova. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e num gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, advertiu Saulo compungido. Olha a postura o tempo todo de entrega aos desígnios divinos, à vontade de Jesus. Ele não está o tempo inteiro exigindo mais nada. Porque antes ele só exigia. Agora ele está falando, se é da vontade de Jesus que isso aconteça, ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre. E como se entrassem em jogo de forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doloridas caíam substâncias pesadas como escamas, embebendo-se de luz. Através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. Então, olha como aconteceu, né? Através da imposição e da oração de Ananias e da receptividade de Saulo, aquelas escamas, como se tivesse vendado o olho com alguma coisa que impedia a entrada da luz. E essas camadas foram saindo e ele voltou a enxergar. Vejo, agora vejo, glória ao Redentor de minha alma, exclamava, estendendo os braços num transporte de gratidão e de amor. Ananias também não se conteve mais, em face daquela prova inaudita da misericórdia de Jesus. Então imagina aí, Ananias estava presenciando uma cena tão grandiosa quanto o próprio Saulo estava sentindo. Ele estava fazendo o que Jesus pediu e presenciando um milagre, que por fé e devoção a Jesus ele estava executando, mas não acreditando nele, acreditando na intervenção divina. E aquilo acontece, e ele não se aguenta também. O velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso. Quer dizer, os dois se abraçaram ali, a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Trêmulo de alegria, levantou-o em seus braços generosos, amparando-lhe a alma surpreendida e perturbada de júbilo. Irmão Saulo, disse pressuroso, este é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre que nos irmanou em seu grande amor. O convertido de Damasco não disse palavra. Então, várias vezes a gente ouve se referindo a Saulo, né, a Paulo de Tarso, como o convertido de Damasco. Então, quando a gente ouve o convertido de Damasco, é a Paulo de Tarso que estão se referindo exatamente por causa desse episódio, que ele se converteu chegando na cidade de Damasco. As lágrimas de gratidão sufocavam-no. Abraçando-se ao antigo pregador num gesto expressivo e mudo,
fê-lo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Se ele tinha sede, né, de uma palavra amiga, porque ele estava se sentindo abandonado do mundo, ele encontra em Ananias, né, que era a pessoa que ele iria perseguir, ou estava perseguindo, agora como a figura de um pai, né? Por momentos ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Saulo sentia-se agora fortalecido e ágil. Num minuto pareceu reaver todas as energias de sua vida. E nasceu de novo ali. Voltando a si do contentamento divino que o felicitava, tomou a mão do velho discípulo e beijou-a com veneração. Ananias tinha os olhos rasos de pranto. Ele próprio não podia prever as alegrias infinitas que os esperavam na pensão singela da rua direita. Quer dizer, o Ananias não imaginava tudo o que ele iria presenciar ali naquele local, né? Ressuscitaste-me para Jesus, exclamou jubiloso. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas. Compadecer-se-á de minhas feridas e enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo, ajuntou o generoso velhinho com a alegria a transbordar dos olhos. E como se fosse de súbito transformado num menino ávido de ensinamentos, Saulo de Tarso, sentando-se junto do benfeitor amigo, rogou-lhe todos os informes a respeito do Cristo, dos seus postulados e dos atos imorredouros. Ananias contou-lhe tudo quanto sabia de Jesus por intermédio dos apóstolos, depois da crucificação a que ele também assistira em Jerusalém na tarde trágica do Calvário. Então, para a gente começar a entender um pouquinho de quem é esse Ananias, é o que Emmanuel está descrevendo para a gente aqui. Que Saulo, quando ele então recobrou, né, aquele momento, né, da transformação, de recobrar a visão, ele pede para Ananias contar tudo o que ele sabia de Jesus. Mas Ananias conta o que ele sabe, que a maioria das coisas foi por parte dos apóstolos. Porque depois da crucificação, ele conviveu com os apóstolos e aprendeu muita coisa sobre o que Jesus fizera, né, ou as experiências deles juntos. Mas Ananias tinha presenciado a crucificação. Então, na tarde que aconteceu lá no Calvário a crucificação, Ananias estava lá. Esclareceu que era sapateiro em Emaús e tinha ido à cidade santa para as comemorações do templo, tendo acompanhado o drama pungente nas ruas regurgitantes de povo. Falou da compaixão que lhe causara o Messias coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. Profunda a emoção ao descrever a marcha penosa com a cruz, protegidos por soldados impiedosos da fúria popular que vociferava o crime hediondo. Então, o Ananias está descrevendo que ele é um sapateiro, foi para Jerusalém por conta só dos eventos que ia ter no templo, só que naquele dia estava acontecendo a crucificação. E ele ficou compadecido vendo aquela cena e vendo aquele povo gritar, né, pedindo a condenação. Curioso pelo desenrolar dos acontecimentos, seguira o condenado até o monte. Da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Então, olha isso, o Ananias acompanhou porque ele se compadeceu, ficou curioso. E quando Jesus estava na cruz, o olhar de Jesus na direção dele marcou Ananias de maneira inesquecível. E dizem que esse olhar de Jesus
passou por todos os que estavam naquele momento da crucificação e que marcou a todos. Vocês imaginam o que é ter estado presente no momento da crucificação? Alguns espíritos estiveram. E isso fica, não tem como apagar. E a questão de Jesus olhar para Ananias marcou para ele de maneira que ele nunca mais iria se esquecer. Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado. A gente acabou de falar a presença de Jesus na vida de Saulo com 3 frases. Apesar de todo o exemplo que Estevão, que Abigail deram para ele, com a postura, com a dignidade, não foram capazes de converter, mas a presença de Jesus num coração que estava de alguma maneira já sensibilizado para isso. A conversão de Saulo que aconteceu. No caso de Ananias, não teve conversa. Um simples olhar de Jesus foi para ele um chamamento sagrado que era indispensável compreender até o fim. Daí a 3 dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, eis que lhe chega a nova alviçareira de que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Então aí depois Ananias ainda tem a notícia, né, de que aquele que morreu e que impressionou ele, marcou ele, aí ele fica sabendo da ressurreição. Seus discípulos estavam ébrios de ventura. Então procurou Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Salvador. Então foi aí que Ananias foi atrás dos apóstolos e em Simão Pedro ele começou a buscar as informações. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação que lhe aclarava o espírito, que aceitou o evangelho sem mais hesitação. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legara aos que lhe pertenciam, regressou a Emaús, dispôs dos bens materiais que possuía e esperou os apóstolos galileus em Jerusalém. Olha isso, ele voltou. Quando ele conversou com Simão Pedro, ouviu tudo que ele tinha para ouvir, se converteu, voltou para Emaús, deu todos os bens que ele tinha e voltou para Jerusalém, esperando os apóstolos galileus, onde se associou a Pedro nas primeiras atividades da Igreja do Caminho. A essência dos ensinamentos do Cristo vitalizara ali o espírito. Os achaques da velhice haviam desaparecido. Logo que João e Filipe chegaram a Jerusalém para cooperar com o antigo pescador de Cafarnaum na edificação evangélica, combinaram sua transferência para Jope. Então olha aí como que Ananias foi parar em Jope, aonde ele se encontra depois com Abigail. Mas o início do apostolado, depois da partida do Cristo, Simão Pedro se juntou João e Filipe, e aí começaram a edificação do evangelho, né? Os trabalhos da casa ali do caminho. E aí, depois de um tempo, então combinaram e Ananias foi transferido para Jope, a fim de atender a inúmeros pedidos de irmãos desejosos de conhecer a doutrina. Ali estivera até que as perseguições intensificadas com a morte de Estevão obrigaram-no a retirar-se. Então ele ficou ali em Jope até o evento que culminou na morte do Estevão. Foi quando Saulo intensificou depois da morte, por conta do que aconteceu, né, com a descoberta do fato dele ser o irmão da Abigail. Vocês lembram que depois daquele episódio ele ficou mais intenso nas perseguições, falou, agora eu vou acabar com tudo isso. E aí ele foi obrigado então a sair dali. O Ananias saiu dali. Eu não sei se está bom até aqui, vamos parar, vamos continuar. O capítulo ele iria bem até o número 30 aqui, mas ainda tem bastante coisa.
Eu prefiro que a gente não se canse muito para depois ler com atenção. Vamos parar aqui nesse item 22, porque Ananias está começando a contar a trajetória dele, né, como cristão. E Saulo vai querer saber tudo. Eles vão conversar muito. Mas eu acho que por hoje tá bom, né? Senão fica muito tarde. Beleza. Alguma Bom, coisinha que vocês queiram ainda falar com relação a isso que nós vimos hoje? Algumas observações me chegam, né? Me chamam a atenção, mas eu não sei se tem mais algo que vocês percebem. não, para mim não. Não, não. Eu acho que o ponto que é super importante que você comentou é como realmente ele era muito fiel a uma crença que ele acreditava ser realmente a verdade absoluta naquele momento. Então, você começa a entender por que que essa conversão dele que é tão rápida, né? Mas Sim, situação, mas e o porquê ele, né, de repente ser o vaso escolhido, porque realmente a dedicação e a forma como ele se entrega é imensa, né? Jesus conhecia esse potencial dele. Então, ele era capacitado a fazer o que era preciso. Ele só estava na direção oposta, né? Mas ele sabia que a hora que ele tivesse alinhado, ele seria uma máquina, né? De disseminação desse amor, dessa boa nova do evangelho, né? E uma coisa que ficou muito marcada para mim também é essa questão da cegueira dele, né? E esse momento da cegueira, dele estar afastado de tudo, de estar sozinho, no escuro, literalmente, assim, a importância desse momento, assim, né? O que isso significou, que foi um momento em que onde ele realmente voltou para dentro e reveu, e começou a rever, enfim. Eu acho que tem realmente essa importância, né, de colocar ele num momento totalmente isolado e sem distrações para poder focar, mas eu acho, Lela, que também simbolicamente significa a nossa cegueira até um determinado ponto. E E no aí momento que renasce, né? Que ele... é um renascimento a uma visão que a gente até então viveu cego. Então, simbolizando, ele viveu cego até agora. E Ananias, invocando, né, forças sublimes e divinas, faz ele nascer para essa nova vida. E ele batiza, né, como ele fala, eu te batizo a, a nova doutrina do Cristo Jesus. É E aí muito lindo. começa. É isso aí. Certo, Gandolf? Tranquilo. certo. Então, beleza. Então, vamos agora nessa pausa, depois a gente rever um pouquinho disso que estava acontecendo para a gente dar sequência. Tá ótimo. Muito obrigado. Boa semana, boa noite para todos. Bom final. Semana. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.